Nos slides de hoje, nós vamos estar mostrando a importância de se fazer uma ligação de esgoto de forma adequada para manutenções futuras ficarem adequadas. Nós vamos começar falando um pouquinho dos tipos de materiais que existem para a implantação de rede de esgotamento sanitário. No passado, usava-se muito cerâmica, tá? Bem como concreto, eram materiais que utilizávamos muito no passado. Ultimamente, a gente não se usa mais, só compra-se isso para dar manutenções daquelas infraestruturas já existentes. Hoje o PVC veio com muita força para o sistema de escoamento como conduto livre, que nós vamos estar vendo depois o que seria um conduto forçado e um conduto livre. Então hoje tem usado muito tubo PVC corrugado, sendo que por dentro ele é sempre liso, e o corrugado aqui por fora. Para que é feito o corrugado? Para que dê uma estrutura da parede melhor para tubulações quando fica com profundidades acima de 3 metros. O corrugado tem uma estrutura maior para não deixar essa tubulação amassar, né? Então o corrugado tem uma parede que permite um peso de solo acima melhor. Tem o PVC liso, conforme a gente está mostrando aqui, que é o PVC ocre. Ocre, na verdade, é a cor da cor dele, tá? O laranja, então, as tubulações de PVC são identificadas as cores para levar o tipo de material que vai ser conduzido. Então, o ocre é para esgotamento sanitário e o branco também é para esgotamento sanitário. Só que o branco, a linha branca é utilizada para predial, ou seja, tudo que acontece de dentro da casa do cliente, tudo que está dentro, a parte do muro do cliente para dentro, se usa-se no PVC branco. O lado do saneamento, ou seja, da calçada para o lado de fora, a partir da ligação da casa do cliente e as infraestruturas da rede de escoamento sanitário na propriamente dita na rua, já se usa na cor ocre, que é na cor laranja. E tem o PAD que está vindo com muita força aí, principalmente por causa das conexões, evitar os vazamentos, a ponta-bolsa, no caso aqui, se não for feito adequadamente, dá os vazamentos. Nós vamos estar mostrando mais para frente a importância de se usar o anel de borracha para fazer a vedação. Então a barra ela tem 6 metros de comprimento, na verdade a gente considera 5,8 metros de comprimento útil, porque aproximadamente 20 centímetros da ponta entra na bolsa do outro, então efetivamente fica com 5,8 metros de comprimento, mas a barra tem 6 metros, como entra 20 centímetros, ponto com bolsa, efetivamente fica com 5,8 metros de comprimento. Então aqui, o importante na hora de executar, sem dúvida nenhuma, um tubo de PVC ponta-bolsa, é colocar o anel de borracha aqui, quando ele já vem com o anel de borracha integrado, a gente chama na especificação J, tubo PVC PBA. O que é PBA? Ponta, bolsa, anel. O que é ponta, bolsa? De um lado ele é ponta, do outro ele é bolsa, e o A é o anel. E aí você pode especificar que seja J. O que é J? J-E-I. Junta elástica integrada, que aí ele já vem colado ali. Você não tem que ter o anel de vedação à parte. Em resumo, é o seguinte: se você está com um tubo de PBA, ponta, bolsa, anel, obrigatoriamente você, durante a execução, você tem que verificar se o anel de borracha está ali. Fundamental para que a gente, ao conectar a ponta com a bolsa, não dá nenhum tipo de vazamento. E para isso é interessantíssimo ter o que? A pasta lubrificante. Então você pedir para comprar a pasta lubrificante durante a execução. Passa-se a pasta lubrificante tanto na borracha quanto na ponta do tubo e faz a conexão para que você evite de, durante a penetração da ponta na bolsa, fazer com que a borracha seja mordida. A pasta lubrificante, ao permitir isso entrar com mais facilidade, evita da borracha morder, e a borracha não mordendo, não tenha dúvida nenhuma que a chance de ter vazamento diminui de forma significativa. Durante a ligação, a gente usa muito o selim. O que é o selim, tá? Que é o correto de usar. Ele é uma abraçadeira que vai na tubulação principal de esgotamento sanitário, coloca-se o selim, sai dali uma curva, tá? Voltada para cima, curva de 90 graus, e a ligação é feita da residência nesse sentido. Então, para que serve o selim? A abraçadeira para mim vir com a ligação da casa do cliente e conectar na parte superior, sempre na parte superior do tubo, porque como é um conduto livre, e a gente sabe que a gente já viu que o dimensionamento do esgotamento sanitário tem que ficar no máximo 75% da seção do tubo, tá? Para que o escoamento seja livre, então é sempre feita a ligação na parte superior do tubo. Evitar do selim fazer ele ficar inclinado. Durante a execução a gente vê muitas pessoas inclinando, selim sempre para cima, colocando uma curva de 90 graus, aonde a gente conecta a ligação. Tá? Então, como que se conecta normalmente o selim? É uma abraçadeira
que você abre a lateral dela, ela se divide em duas partes, você coloca os pinos nas laterais para fazer o travamento dela, e aí você tem uma haste igual a essa, com uma serra-copos, que você penetra na parte superior e você fura a sua tubulação. Como aqui eu tenho o guia, que é uma broca, né? Se atentar que quando você furou a tubulação aqui, para que o selim fique dessa forma, né? Ao você furar a tubulação, que a parte do PVC não fique dentro do tubo, senão vai dar obstrução do tubo. Que ele, ao você retirar a serra-copos, ela vai estar conectada aqui nessa parte da broca e você tira para fora, não permitindo ali cair nada dentro da tubulação. Então a gente vê as infraestruturas que existem enterradas, né? Aqui a gente tem a nossa rede de esgoto sanitário sempre numa parte mais baixa do que de água, de abastecimento, porque se tiver algum vazamento na rede de esgotamento sanitário, a chance de contaminar a rede de água, que se também tiver um vazamento na rede de água, eu evito de contaminar a água de abastecimento de água, que tem um fim potável e pode prejudicar a saúde da população. Então a rede de esgoto ela tem que ser sempre abaixo em termos de cota do que a rede de água. A gente percebe também nessa imagem que nós temos as galerias pluviais. Normalmente as galerias pluviais são executadas no eixo principal da rua. Aqui nós temos as bocas de lobos, né? E aqui nós temos os ramais, que é o ramal de drenagem pluvial, que interliga ali a boca de lobo com a galeria principal. Nós vimos já em alguns vídeos aqui também que existe a clandestinidade de pegar o ramal da galeria pluvial e ligar na rede de esgoto, que isso prejudica significativamente o escoamento de esgotamento sanitário. Então, drenagem pluvial tem que ser feita na drenagem pluvial e não ligar em hipótese nenhuma na rede de esgotamento sanitário, que é dimensionada para transportar somente o que é gerado pelaquela população ali, não para transportar água pluvial. E aí, nesse caso, se transportar água pluvial não foi dimensionado para isso, começa a ter os transbordamentos dos sistemas de esgotamento sanitário. Então, uma casa convencional, né? Tudo que tem da casa do cliente, do muro para dentro, a gente chama de instalações prediais e a gente usa aquela linha de PVC branco. Do muro para fora, que entra aqui a ligação, né? E aí a gente tem um selim que a gente mostrou nos slides anteriores e a gente vai estar mostrando aqui a importância do que colocar nessa ligação, bem como o que exigir dentro da casa do cliente para que a gente consiga dar as manutenções futuras. Né? Então a gente tem um muro da casa do cliente, na calçada é sempre bom exigir o til, que é um T de inspeção moldado. Para que serve esse til? Nós vamos ver nesse próximo slide aqui, que ele nada mais é do que um T. Então eu estou aqui, um muro da casa do cliente já é uma infraestrutura de saneamento, já está do lado da fora, ou seja, já está na calçada. Esse til a gente tem uma extensão de tubulação para cima e uma tampinha aqui em cima. Para que serve isso? Quando eu quero dar alguma coisa entupiu, quando eu quero dar manutenção nesse ramal, tá? Levanto a tampinha, pego aqui o que eu preciso de dispositivo de limpeza, enfio aqui, por exemplo, a minha vareta de limpeza e faço a desobstrução que possa ter acontecido nesse ramal. Então, para que serve o til? Ele é um T, que é um terminal de limpezinha ali, que me permite abrir a tampinha que existe na parte superior dele e me enfiar a vareta para que faça essa limpeza. Então aqui a gente tem um coletor principal, né? A gente tem aqui o selim, né? Que faz o ramal ligado e do lado da calçada aqui a gente coloca o til. Por que é importante também, dentro da casa do cliente agora, exigir do cliente que ele coloque essa caixa aqui, ó, dentro da casa do cliente? O que é essa caixa? É isso que a gente está vendo nessa imagem. Essa caixa de passagem. É uma caixa de concreto, tá? Que o tubo do cliente principal, no caso aqui 4 polegadas e é da linha predial, então é o branco, tá? A gente abre essa caixa, uma caixa de concreto, ela pode ser de 60 por 60 centímetros, visto aqui na vista superior, bloquinhos de concreto mesmo, um tijolinho sendo feito, tá? Como depende, a profundidade vai depender de como está a profundidade no terreno da casa do cliente. E aí essa tampa, ao tirar, o tubo aqui na parte superior, a gente pode quebrar ele ou deixar propriamente dito sem tubo aqui, só faz uma canaleta no fundo para que o esgotamento sanitário corra. E aí a gente permite fazer a introdução da vareta, de limpar tanto a jusante quanto a montante. Se caso alguma coisa veio, por exemplo, uma estopa, cabelo, resto de comida, alguma coisa que é sólida veio no esgoto sanitário, que vai entupir a rede, aqui a gente permite abrir, por isso que é uma caixa de passagem
que vai permitir fazer a inspeção. Então é fundamental dentro da casa do cliente a gente ter essa caixa de passagem, tá? Dando sequência aqui, a gente viu então aqui que é o selim, aqui é o tio, que é para a gente permitir a limpeza na ligação. Isso para quê? Justamente que a gente evite incrustações iguais a essas, significativas, que podem acontecer na rede de esgotamento sanitário pelos motivos que a gente já disse. Aqui é um PV já situado na rua. Qual é a função do PV? O próprio nome dele fala, é um poço que permite a visita, então um poço de visita. Para que a gente vai visitar uma infraestrutura de esgotamento sanitário? Para justamente fazer essa limpeza que tem ali dentro. Então isso daqui, a gente vê um PV já transbordando. Se ele está transbordando aqui, significa a rede principal, sem dúvida nenhuma, já está entupida. Então a gente precisa desentupir. Então vem com um caminhão hidrojato, por exemplo, que a gente já viu um vídeo aí do caminhão hidrojato funcionando, ou com as varetas para fazer a limpeza, né, para retirar essa obstrução que tem dentro das redes coletoras de esgoto. Então aqui a gente vê de tudo dentro de redes coletoras de esgoto, até resto de podas de árvores, por exemplo. Então fica aí a conscientização de que precisa por parte da população. E aí quando está entupido não tem como. Aí quando o esgoto quer correr, a água não perdoa, ela quer achar um caminho favorável. Se está entupido a rede coletora de esgoto, ela começa a transbordar pela rede dos PVs, né? Ou retornar para a casa do cliente. Olha que desagradável nesse caso. O que acontece? A ligação da casa do cliente, se a gente voltar atrás aqui então, a gente vê que toda casa ela tem a sua ligação, a ligação está ligada na rede de esgoto. Se a rede de esgoto entupir, a água do esgoto quer voltar e achar um caminho. E ela ou transborda aqui pela caixa de passagem que a gente viu, ou retorna para dentro da casa do cliente, para o ralo, por exemplo, do banheiro, e começa a retornar todo o esgoto. E se torna muito desagradável, tornando-se até processos judiciais em cima da concessionária responsável pelo abastecimento. Por isso que é sempre bom, dentro da casa do cliente, aqui normalmente logo após a caixa de passagem, né, exigir que seja instalada uma válvula de retenção. Então, na diretriz do seu município, você exige que seja instalado uma válvula de retenção dentro da casa do cliente, então de responsabilidade do cliente. Qual é a função da válvula de retenção? Ela tem essa portinhola aqui que fica justamente aqui, que permite que o fluxo só vá em um sentido. Então o fluxo só tem que sair da casa do cliente para fora. Se um dia alguma coisa entupiu a rede coletora de esgoto, o esgoto quer retornar para a casa do cliente, o fluxo começa a voltar e essa portinhola não permite com que o fluxo volte. Não permitindo com que o fluxo volte, não tem uma situação igual a essa de retorno de esgoto dentro das casas dos clientes. Por isso é fundamental ter aí as válvulas de retenção. Então você exige isso na sua diretriz, você pode dar um modelinho para ser feito do cliente. E durante o ABITS, o que é o ABITS? A fiscalização depois da obra do cliente pronto, que você tem que ir lá e falar assim, construiu dentro das normas, tá? E uma das coisas que você pode exigir é a caixa de passagem, bem como também a válvula de retenção. Nós vamos falar em outro momento sobre a caixa de gordura, que é importante ser exigida também, para que retenha toda a gordura ali e isso não vai para a rede coletora de esgoto. Então essa caixinha é uma caixinha de alvenaria, né, com uma tampinha em cima, muito similar à caixinha de passagem que a gente viu anteriormente, que tem a função de permitir fazer a limpeza do ramal. Esse aqui, não tenha dúvida nenhuma que a válvula de retenção, você desrosqueia a parte superior dela e a portinhola dela está aqui. Então, nesse caso, o fluxo de esgoto passa nesse sentido, a portinhola permite. O dia que entupiu lá tende a voltar e não vai voltar mais. Tá certo? Então fica aí a dica de algumas passo a passos de como implantar um ramal adequadamente de esgotamento sanitário, lembrando da válvula de retenção, caixa de passagem, terminal de limpeza e o tio de como que deve ficar ali para fazer a parte de limpeza. Vamos que vamos!